Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 19. Diz assim, Apocalipse capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, a Babilônia, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por mais esse dia. Estamos indo para as suas horas finais e nós queremos te agradecer pelo presente de viver mais um dia e a Deus principalmente de escolher servir ao Senhor ao longo deste dia, na escola dominical, no culto, nas reuniões da tarde e agora, Deus, à noite, cultuando ao Senhor aqui na casa do Senhor, onde quer que sejamos. Pedimos a Deus que Tu venhas te revelar a cada um de nós, que nós ainda mais conheçamos o Senhor e venhamos a encurtar, ó Deus, a distância entre nós e o Senhor pela fé e pela adoração, e que Tu te aproximes de nós também pela revelação do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito comum a gente ouvir uma voz e depois passar a reconhecê-la em meio à multidão. E às vezes só pelo timbre da voz, no meio de outras tantas vozes, nós conseguimos reconhecer que aquela pessoa está presente no ambiente e que está falando só pelo timbre da voz desta pessoa. A Bíblia diz no texto que nós lemos que o autor do Apocalipse, na revelação, ele diz que de repente então ouviu-se no céu a voz de uma voz forte, uma voz de uma grande multidão que ali adorava, exaltava ao Senhor. Isso vai começar no capítulo 5, falando sobre o anjo que voa no meio do céu, e ele vai declarar: glória e honra, poder e majestade e domínio pertencem ao nosso Deus. Ele está rodando ao redor do trono e glorificando o nome de Deus. Logo a seguir, ainda no mesmo capítulo, aparecem os 4 seres viventes, e eles estão declarando: glória, domínio, honra, poder, força e majestade pertencem ao nosso Deus. Então, de repente, os 24 anciãos que ali estão, glorificando o Senhor, também ao redor do trono. Ou seja, só num capítulo nós encontramos 3 grupos diferentes exaltando ao Senhor. E aí você vai dizer: pastor, mas eu não sou o anjo voando no céu, eu não faço parte dos 4 seres viventes, eu não faço parte dos 24 anciãos, e eu não vou louvar ao Senhor? Diz ainda o Apocalipse capítulo 5, e de repente ouvi uma voz que vinha de todos os lugares, de todos os cantos da terra, e essas vozes chegavam e enchiam. E diz John Mayer Stott, e elas se uniam às vozes dos anjos, e todos juntos cantavam: glória e honra, poder, força e majestade sejam nosso Deus. E aí, em complemento ao capítulo 5, nós temos o capítulo 19, falando da voz de uma grande multidão, como se fosse uma voz só. Quando nós cantamos aqui, há vozes mais bonitas, não é isso? Mais polidas.
e outras menos polidas, evidentemente. Nós somos diferentes, temos vozes diferentes, temos cordas vocais diferentes e produzimos sons diferentes, uns mais graves, outros mais agudos, mas nós não conseguimos identificar, nós que eu digo, nós seres humanos comuns, não conseguimos identificar vozes no meio de tantas vozes. Mas um regente com uma audição apurada, um ouvido apurado, ele consegue ouvir determinadas vozes e ele sabe quem está cantando, quem é a pessoa dona daquela voz. O que o texto está nos dizendo é que no meio da voz daquela grande multidão, a sua voz deverá estar ali. Isso mesmo. Você vai dizer, mas a Bíblia diz que são milhares de pessoas que estarão lá naquele dia. Isso mesmo. Mas Deus vai identificar a sua voz no meio da multidão, a não ser que a sua voz não esteja lá. Vou repetir: Deus identificará a sua voz em meio às muitas vozes da multidão, a não ser que a sua voz não esteja lá. Mas Deus terá condições de fazer isso? Quando olhamos para Lucas, por exemplo, capítulo 8, há uma multidão que se acotovela ao redor de Jesus, a multidão está ali encostando um outro, Jesus está andando em meio à multidão para ir até a casa de Jairo, porque a filha dele estava à beira da morte, e de repente no meio da multidão, Jesus para e disse: alguém me tocou com fé. O apóstolo que olhava a multidão a olhos não miúdos, ele olhou e disse: Senhor, a multidão se acotovela, te comprime, esbarra no Senhor todo o tempo, todo mundo está fazendo isso. O Senhor diz aqui: alguém me tocou. E mesmo que houvesse uma multidão esbarrando em Jesus o tempo todo, ele disse: alguém me tocou com fé. Não importa o tamanho da multidão, ele saberá. O autor do Apocalipse está dizendo que você estará lá no meio da multidão, que estará cantando e dizendo: glória, honra, domínio, poder, força e majestade sejam dados ao nosso Deus. Ele reconhecerá a sua voz no meio desta multidão. Mas como ele vai saber que eu estou lá? Em Marcos capítulo 2, Jesus entra no templo e ele está ali à frente do templo. Entra uma multidão no templo, as pessoas vão se organizando, se espalhando dentro do templo, e um rapaz que tinha a mão ressequida, um problema na mão, um defeito na sua mão, ele vai lá para trás, senta no último banco, escondido, onde ninguém poderia vê-lo, onde ninguém saberia que ele estava ali. Ele deixa provavelmente a manga da sua roupa cair sobre a mão que trazia o defeito, e ele fica escondido lá atrás. Jesus então olha para a multidão, olha para o rapaz no último banco e diz: você, vem para cá. No meio da multidão, escondido, Jesus sabia quem ele era e qual era o problema que ele trazia. E ele fica meio que deslocado. Jesus disse: vem para o meio, pode vir. E ele vem se aproximando e Jesus vai curá-lo em meio à multidão. Quando a Bíblia diz que há uma multidão cantando, exaltando ao Senhor, ela quer dizer que você está na multidão. É o resultado de toda a história, de todo o tempo. Deus está lá, em pé, em cima do último ponto da história da humanidade. Ele está lá, esperando por você e por mim. Quando a nossa história aqui terminar, quando o último suspiro acontecer, nós nos encontraremos com Ele, além dos portões da morte. Nós estaremos com Ele e vamos cantar
num grande coro, com vozes de uma multidão. Não importa quantos terão neste coro, ele saberá que eu estou lá. Não importa quantos haverá neste coro, ele saberá que você está lá. E você então vai dizer assim: que reunião é esta? Algumas reuniões diferentes a Bíblia diz. Uma delas é a reunião exclusivamente de adoração, e outra uma reunião de ceia. Uma pessoa me perguntou, algumas já me perguntaram, mas dias atrás uma pessoa me perguntou, disse: pastor, no céu a gente vai comer? O indivíduo ele estava preocupado não só de ir para o céu, mas saber se lá ia ter comida também. Jesus diz em Mateus 26:30, dizendo aos apóstolos, depois que ele ceia com os apóstolos, ele diz: eu não comerei mais com vocês, a não ser na casa de meu Pai. No grande dia, nós estaremos lá, no grande banquete, com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Participaremos da ceia, mas por que participaremos do grande coro e participaremos da ceia? Porque fomos remidos, limpos, ao entregar a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ninguém chegará lá, a sua voz não estará neste grande coro, você não estará sentado ao redor desta grande mesa, desse grande banquete, se não for por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só por Jesus. Pastor Paulo César Brito tem um hino dizendo: e quando eu chegar lá e as pessoas virem que eu cheguei ao céu, então elas me perguntarão: como foi que você chegou aqui? Alguém já ouviu este hino e disse: então eu responderei: foi por graça, só por graça, pela graça de Jesus Cristo, que eu cheguei aqui. Nós vamos participar hoje da ceia aqui. Isso aqui é só um ensaio para aquilo que nós vamos fazer no céu. Isso aqui é para que nós lembremos que Cristo morreu por nós. Essa ceia é para que tragamos a memória, possamos trazer a nossa memória o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas é um ensaio para que nós possamos na eternidade participar do grande banquete. Nós estamos reunidos e cantando aqui, exaltando ao Senhor, cantando a plena força dos nossos pulmões. Isso aqui é só um ensaio para daquilo que nós faremos quando chegarmos lá e cantarmos no grande coro na eternidade, na presença do Senhor Jesus. Então todos nós somos aqui homens e mulheres que estão ensaiando, se preparando para entrar na eternidade e louvar o Senhor e participar do grande banquete na presença do Senhor Jesus. Você vai estar lá? Você vai estar lá? Amém ou não amém? Pode ser que você que está aqui essa noite não tenha esta convicção, não tenha essa certeza no seu coração. Não é como ir a um Rock in Rio, não é como ir ao Sambódromo num carnaval, não é como ir ao Maracanã, que eu posso na última hora programar, comprar um ingresso. Não, Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não aceitar Jesus, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Gosta de contar uma ilustração antiga. Diz que era aniversário de casamento e um homem mandou um pintor preparar um quadro para dar de presente à esposa. E ele disse ao pintor: é meu aniversário de casamento. E o pintor resolveu preparar. Dias depois ele foi buscar o quadro para levar à esposa, e ele levou embrulhado sem saber o que havia ali. E quando chegou até a esposa, ele entregou o quadro,
deu parabéns pelo casamento, aniversário de casamento. Ela correu para desembrulhar o quadro, e quando ela olhou para o quadro, era um coração, bonito coração, uma porta no centro do coração. E aí ela olhou para aquele quadro, olhou para o marido e disse: tem um erro nesse quadro. Não é possível. Foi um pintor famoso que pintou. E ela disse: amor, tem um defeito. E ele disse: qual o defeito? Ela disse: a porta do coração, ele não colocou maçaneta. Ele pegou o quadro, correu até o pintor e disse: rapaz, eu paguei você um dinheirão para você fazer esse quadro, e ele está com defeito. Qual defeito? Você não colocou maçaneta na porta do coração. O pintor deu um sorriso, olhou para ele e disse: é assim mesmo. A porta do coração só tem maçaneta por dentro. Só o dono do coração pode abrir a porta. Ninguém entra no coração dos outros se o dono do coração não abrir a porta. Quando Jesus diz: eu estou à porta, Ele está dizendo: Celso, José, Antônio, Pedro, Maria, se você abrir, só você tem a chave, só você pode abrir. Se você abrir, eu entro. E se você abrir e ele entrar, a sua voz estará nesse grande coro.